Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o painel fornecedor e vou mostrar a dinâmica que acontece também, a relação das ações que você faz no painel fornecedor e impacto para o comprador. Então, abrindo aqui o painel fornecedor, a primeira dica que eu dou é que entenda isso como um funil de vendas. Ou seja, as cotações recebidas são as novas oportunidades que você tem de vender. E elas estão ordenadas por data limite que você tem de enviar cotação proposta. Ou seja, a 21 aqui é a mais próxima que você tem que responder mais rápido. Então, minha sugestão, primeira ação, você abrir aqui a sua cotação, dá uma olhada aqui no que ele colocou de característica. Então, é a usinagem de peça, de aço inoxidável. E você pode decidir, não quero olhar, não trabalho com inox, né? Então recusa a cotação, não tem problema nenhum, isso é muito bom porque você vai limpando o seu funil. Tenha em mente que a cotação recebida tem que estar sempre em branco, vazia, completamente vazia. Você olha o que te interessa, você abre, o que não te interessa, você recusa. É assim que foi pensado o painel de fornecedor. Abri essa daqui, né? Dei uma olhada nela, tal. Pela descrição, fiquei na dúvida, quero ver. Então, lembrando que os créditos aqui que você tem, para olhar o desenho, todos os dados, que empresa que está cotando, você vai pagar um crédito. Então, vou abrir, tomei a decisão. Então, ele debitou um crédito e agora eu vou ter acesso a todos os desenhos, a empresa, eu posso mandar mensagem para o comprador, né? Olá, tudo bem? As quantidades é conforme o desenho, né? Então você pode mandar uma mensagem, mandar um arquivo, você já pode colocar aqui proposta para o seu cliente, né? Para essa empresa que fez a cotação. O que é interessante, você colocou a mensagem, o comprador do outro lado, se ele não tiver logado, ele recebe um aviso, olha, existem mensagens para você. E ele consegue vir aqui, né, ver a mensagem e ele consegue responder, sim, né? Ou seja, de maneira muito rápida, muito prática, né? Eu abri aqui o painel comprador apenas para mostrar o efeito, né? Mas o que é interessante, retornando ao painel, quando você recarrega, você já tem a resposta dele aqui. Ou seja, eu tenho ainda uma cotação para analisar e duas para fazer proposta. Então eu posso olhar aqui o que ele respondeu, né, a mensagem. Sim, ok, então vou fazer minha análise e tal e quero enviar para ele uma proposta. Então a minha proposta ficou R$1.000, né? Nesse exemplo aqui, posso colocar algum comentário, uma descrição, né? Descrição da proposta. Algumas pessoas gostam de colocar o orçamento direto aqui mesmo, ou de subir o arquivo lá, né? Você tem uma proposta formatadinha, completa, então você pode subir um arquivo. Vou pegar aqui um PDF qualquer aqui e subir esse arquivo aqui, né? Ou seja, e vou enviar a proposta. O que é interessante, o comprador, né? Do outro lado, ele vai receber que ele já tem uma cotação em análise e ele já tem uma cotação com proposta. Então ele consegue analisar aqui mensagens, né, que vocês trocaram e também a sua cotação, e ele consegue baixar o arquivo. Então isso facilita a comunicação, né? Então só mostrando aí como funciona, você atuando do lado como fornecedor, né, e o comprador, facilita a vida. Então olha só que interessante, já tenho uma cotação recebida que eu preciso tomar uma decisão, uma que eu preciso fazer proposta, ou senão eu posso chegar à decisão e falar não vou fazer, eu quero recusar agora. Eu posso recusar, né? Eu perguntei uma coisa para ele e não era exatamente o que eu queria. Pronto, agora eu tenho 3 cotações recusadas, uma com proposta para análise do comprador e uma que eu preciso tomar decisão. Então vou olhar aqui, aí eu quero abrir, né? E vou fazer o orçamento, a proposta para essa empresa, né? Vou mandar uma mensagem ou não. Então eu tenho aqui no meu painel sempre mantendo as cotações recebidas vazias, tá? As cotações e análises tem que ficar atento para não passar do prazo que você tem para responder. Então se eu der 2 cliques aqui novamente, o data limite para envio de proposta é 1/1/2021. No meu exemplo eu criei dia 22/12 e o comprador me deu esse prazo para responder. Fique sempre atento.
Os primeiros em cotação e análise são os que você tem que responder, colocar a proposta ou tomar a decisão que não vai participar primeiro. Sempre resolvam os primeiros aqui, tá? Então isso é bem interessante porque você mantém um fluxo de trabalho. Então ao abrir o portal, né, Comparar Usinados como fornecedor, a primeira coisa, você precisa olhar as cotações recebidas e manter sempre em branco aqui, vazias as cotações recebidas, decidindo se você vai orçar ou não. Se você for orçar, você abre as cotações e elas vão ficar aqui. Aí você vai levar o tempo para fazer o orçamento, analisar os desenhos, tal. Terminou? Coloque proposta. E tudo que você faz automaticamente vai avisando o comprador, né? Então isso é interessante. Se você tem um problema de comunicação, precisa falar com ele, você pode mandar mensagem, mandar arquivo, facilita muito, né? Sempre lembrando que as primeiras são as mais importantes. Eu acredito que até essas 3 colunas sejam as mais importantes: cotações recebidas que você está analisando e com proposta enviada. Quando o comprador tomar a decisão de negociar com você, ele pode te arrastar para cá, que aqui você já está na marca do pênalti, ou seja, a sua proposta foi recebida, analisada e ele vai discutir com você detalhes para o fechamento. E aqui é o horizonte lindo, né? Onde você ganhou com as suas propostas, você ganhou aquela cotação. Tudo bem, pessoal? O objetivo desse vídeo era explicar um pouquinho o funcionamento do painel fornecedor, como ele foi pensado e como você vai atuar para não perder nenhum prazo, sempre atuando nas primeiras cotações recebidas, nas primeiras em análises e com proposta enviada. A minha sugestão é que você tem que estar com esses 2 funis limpos, né? O funil de cotações recebidas, decidindo se você vai fazer uma proposta para o comprador ou não. As cotações que você abrir, decidir se você vai ou não colocar proposta, senão você recusa, elimina essa coluna que deixa vazia, né? E aqui você fica com as suas propostas enviadas, aguardando, né? E as primeiras são as que têm o prazo mais curto para o comprador decidir, né? Ou seja, ele tem um prazo também para resolver se ele vai fechar ou não, tudo bem? Com você ou com outra empresa. Tudo bem, pessoal? Acho que o objetivo desse vídeo era isso. Depois a gente manda outros vídeos explicando outros aspectos do portal. Bom trabalho, ótimas vendas. Aproveite o portal o máximo possível para completar o volume de trabalho da sua empresa. Um abraço e até a próxima.